A noite cai sobre a cidade como um manto de veludo escuro. Nas torres de vidro e aço que tocam o céu, luzes piscam, indicando que o mundo dos negócios nunca dorme, mas em uma dessas torres, o silêncio das ondas. Não é o silêncio da paz, é o silêncio do velório. Hoje vamos narrar a autópsia de um gigante. Vamos caminhar pelos corredores da Orion Motors, uma empresa que até ontem era o futuro, e hoje é apenas uma lição dolorosa nos livros de história. O crime cometido aqui não envolveu armas, não envolveu roubo nem espionagem. O assassino foi silencioso. O assassino foi a ausência de controle. Tudo começou com a chegada de Julian Thorne, um CEO visionário, um homem que caminhava como se o chão tivesse sorte de ser pisado por ele. Julian tinha um mantra sedutor, que ele repetia em cada palestra, em cada reunião, com um brilho messiânico nos olhos. A velocidade é a única verdade. A burocracia é a morte. Libertem-se das amarras. Para Julian, a função administrativa de controlar era um insulto. Ele via métricas, relatórios e auditorias como correntes que prendiam a criatividade de seus gênios. El dizia que o águias não precisam de trilhos. E assim, ele começou a desmantelar o sistema nervoso da empresa. Ele demitiu os auditores internos. Ele simplificou os relatórios de qualidade até que se tornassem apenas folhas de papel em branco com um carimbo de aprovado. Ele desligou o radar e acelerou o navio em direção ao nevoeiro. Durante 12 meses, a Orion Motors voou. Sem os freios do controle, os projetos avançavam em velocidade recorde. O protótipo do carro autônomo, o Zeus Gas, foi desenvolvido na metade do tempo previsto. O mercado aplaudia. As ações subiam verticalmente, desafiando a gravidade. Julian era aclamado como um deus da gestão moderna, mas o que ninguém via, o que ninguém queria ver, era o que estava acontecendo nos porões da engenharia. A administração clássica nos ensina que o controle não é polícia. O controle é a verdade. É a comparação entre o que foi planejado e o que está sendo executado. Sem controle você não tem fatos. Você tem apenas opiniões. E na cultura de medo e velocidade criada por Julian, a opinião dele era a única que importava. Houve um dia, uma terça-feira cinzenta, em que um engenheiro sênior notou uma anomalia. O sensor de frenagem do Zeus X tinha uma latência de milissegundos, um atraso imperceptível para o olho humano, mas fatal para uma máquina a 120 por 40 por hora. Em uma empresa saudável, com sistemas de controle robustos, esse dado teria acendido uma luz vermelha no painel do CPU. O projeto teria parado. A falha teria sido corrigida. Mas na Orion não havia luzes vermelhas. Havia apenas o sinal verde da ambição desmedida. O engenheiro tentou subir a informação, mas sem um processo formal de controle de qualidade, sua voz se perdeu no ruído. Seu gerente, pressionado pelas metas impossíveis de Julian, engavetou o relatório. Ele pensou: é apenas um detalhe. Vamos corrigir no software depois do lançamento. Isso, senhoras e senhores, é o que chamamos de efeito melancia. A empresa é verde por fora, linda, brilhante, saudável, mas por dentro, ela é vermelha. E sem mecanismos de controle para cortar a fruta e ver o interior, a liderança continua sorrindo enquanto o miolo apodrece. A entropia, aquela força universal que leva tudo à desordem, começou a agir. Sem verificação, pequenos erros se multiplicaram. Um parafuso fora da especificação aqui. Uma linha de código não testada ali. A falta de padronização se espalhou como um vírus. Departamentos pararam de conversar. O financeiro não controlava os gastos e o orçamento estourou em milhões, escondidos sob a rubrica de investimentos estratégicos. O Araque não controlava o clima e a exaustão dizimou os talentos. Mas o clímax, o momento em que a realidade cobra sua dívida, aconteceu no dia do lançamento global. O mundo inteiro assistia. Câmeras de todos os continentes estavam focadas na pista de testes. Julian Thorne subiu ao palco, impecável, sorrindo como o dono do amanhã. Ele não sabia, mas ele estava pilotando um fantasma. Ele não sabia porque ele escolheu não saber. Ele escolheu ignorar os relatórios. Ele escolheu confiar no instinto quando deveria ter confiado nos dados. O Zeus desacelerou. A multidão prendeu a respiração. A máquina era linda, rápida, silenciosa. E então o obstáculo de teste apareceu. A boneca de testes atravessou a pista. O sistema de inteligência artificial viu o obstáculo. Ele enviou o comando para frear. Mas o sensor, aquele pequeno sensor que foi ignorado meses atrás, atrasou a resposta. Não houve o som de pneus cantando. Não houve a desaceleração graciosa que todos esperavam. Houve apenas o som brutal do impacto. Metal contra concreto. Vidro estilhaçado voando em câmera lenta, brilhando sob os holofotes como diamantes de uma coroa quebrada.
O silêncio que se seguiu à batida foi o som mais alto que já ouvi na minha vida. Naquele momento, enquanto a fumaça subia da carcaça do protótipo, não foi apenas um carro que quebrou. Foi a ilusão de controle de Julianne. As ações da Orion despencaram 30% em 10 minutos. Pedidos foram cancelados, processos judiciais começaram a chover, antes mesmo de a poeira baixar. Mas a verdadeira tragédia, a verdadeira lição que extraímos dos escombros, veio depois. Quando os auditores forenses entraram na empresa para entender o que houve, eles encontraram o relatório do engenheiro. Estava lá, datado de 6 meses antes. A verdade estava disponível. O desastre era evitável. Giuliantoni não matou a empresa por maldade. Ele a matou por negligência. Ele esqueceu que a confiança é boa, mas o controle é fundamental. Ele acreditou que podia pilotar um avião vendado, guiado apenas pela sua fé. Uma organização sem controle é um míssil teleguiado que perdeu o alvo. Ela tem potência, ela tem velocidade, mas ela não tem direção corretiva. Ela vai voar alto sim, mas é garantido, é matematicamente certo, que ela vai explodir. Hoje os corredores da Orion estão vazios. O vento uiva nas janelas de vidro. E se você prestar atenção, se você ouvir com cuidado, poderá escutar o eco dos passos de gestores que ainda hoje, em outras empresas, repetem o mesmo erro. Eles olham para os números e dizem: isso é chato. Eles olham para os processos e dizem: isso é lento. Eles não entendem que o controle não serve para aprender. O controle serve para libertar. Ele te dá a liberdade de acelerar porque você sabe que os freios funcionam. Ele te dá a liberdade de sonhar porque você sabe que está com os pés no chão. A noite é escura e cheia de armadilhas. E o único farol que temos para navegar nesse oceano tempestuoso dos negócios é a luz fria, dura e honesta do controle. Sem ela, somos apenas náufragos esperando a próxima onda. Boa noite e boa sorte.